Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Informação. Vamos estar aqui durante a próxima hora, como é habitual, a informação diária na sua SBT também, no Facebook. Hoje, segunda-feira, aliás, hoje, quarta-feira, vamos ter Luís Weber, candidato à vereação do bairro Leste de Newark, aqui em direto, logo quando forem cerca de 7h30. Portanto, o Rico Durães estará aqui com Luís Weber, um candidato à vereação do bairro Leste. Importante referir que, agora passando para as notícias propriamente dito, o governo português deu 2 semanas a 10 funcionários da missão diplomática russa para abandonarem o território nacional. A lista não detalha quem são estes funcionários, mas diz que não se trata de diplomatas de carreira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou esta terça-feira que 10 funcionários russos da missão diplomática em Portugal foram declarados persona non grata por considerar que as suas atividades são contrárias à segurança nacional. Em comunicado, o governo acrescenta que nenhum destes 10 elementos é diplomata de carreira, não especificando o papel destes cidadãos. Os 10 cidadãos de nacionalidade russa têm 2 semanas para abandonar o país. A decisão do governo português surge depois de, na segunda-feira, França e Alemanha terem tomado decisões semelhantes. O governo francês expulsou 35 funcionários diplomáticos num comunicado em que afirmou que esta medida faz parte de uma iniciativa europeia. Horas antes, a Alemanha declarou 40 diplomatas da Embaixada de Berlim persona non grata, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros a declarar que os diplomatas trabalham dia a dia contra a nossa liberdade e contra a nossa coesão social. A justificação dos 2 governos foi o massacre de Bucha, cujas imagens terríveis de corpos nas ruas e valas comuns foram condenadas por líderes mundiais, assinalando a brutalidade da retirada das tropas russas da região. O Kremlin continua a negar quaisquer responsabilidades, reafirmando esta terça-feira no Conselho de Segurança da ONU que as imagens foram fabricadas pelos ucranianos e o massacre foi encenado em mais uma provocação contra a Rússia. Luís Montenegro, e já que estamos em Portugal, apresenta hoje formalmente a sua candidatura à liderança do PSD. Numa conferência de imprensa, a partir da sede do partido em Lisboa, o antigo líder parlamentar disse ao que vem: sou candidato ao PSD para ser primeiro-ministro de Portugal. Ao lado de alguns dos seus apoiantes de sempre, Luís Montenegro projetou a sua candidatura à liderança do PSD para ser primeiro-ministro, prometendo uma oposição como defendia Rui Rio, mas implacável. No primeiro ato político de apresentação da candidatura, depois do anúncio, o antigo líder da bancada não quis ser desagradável com a atual direção e foi delicado para com Jorge Moreira da Silva, o seu possível adversário, nas diretas de 28 de maio. Numa altura em que muitos o veem como o próximo líder do PSD, condenado a uma longa travessia no deserto, o discurso do Presidente da República na tomada de posse do governo tornou-se o pretexto para alimentar outro ânimo entre os sociais-democratas. Na definição do que deve ser a oposição do PSD ao governo, Montenegro quis distanciar-se de Rui Rio. Hoje, mais do que nunca, Portugal precisa de uma oposição atenta, mas implacável, mas pronta a governar a qualquer momento. Sem nunca se referir ao Chega ou à Iniciativa Liberal, o antigo líder parlamentar defendeu que o PSD é o incumbente do espaço não socialista e tem de voltar a ser a casa-mãe de todas as tendências não socialistas. As críticas ao socialismo tomaram boa parte do discurso ao mesmo tempo que pretendeu posicionar o PSD como alternativa. Apesar de ser candidato a um mandato de 2 anos, o ex-deputado projeta a sua eventual liderança para um horizonte temporal mais longo. Num discurso em que se dirigiu aos portugueses e portuguesas, Montenegro comprometeu-se em trabalhar numa agenda sustentável de ambiente, uma reforma fiscal
um plano nacional de imigração e uma agenda de trabalho digno, além de se comprometer em defender a complementariedade entre o SNS e a oferta privada e social. É a segunda vez que Luís Montenegro se candidata à liderança do PSD. Já o tinha feito em 2020 contra Rui Rio e perdeu por cerca de 2.000 votos. As eleições diretas no PSD estão marcadas para o dia 28 de maio. E no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Kremlin insiste que apenas procura a paz no Donbass, mas milhares de ucranianos preferiram dar ouvidos ao governador da região, que aconselhou a retirada dos civis perante a aproximação das tropas russas. Os poucos comboios a deixar a cidade de Kramansk, rumo ao ocidente, saíram praticamente lotados e, na estrada, os congestionamentos foram praticamente inevitáveis. O Kremlin insiste que apenas procura a paz no Donbass, mas milhares de ucranianos preferiram dar ouvidos ao governador da região, que aconselhou a retirada dos civis perante a aproximação das tropas russas. Os poucos comboios a deixar a cidade de Kramatorsk rumo ao ocidente saíram lotados e na estrada os congestionamentos foram inevitáveis. O êxodo verifica-se nos dois sentidos e, de acordo com Moscovo, só nas últimas 24 horas chegaram à Rússia mais de 18.000 pessoas provenientes do Donbass. Com o objetivo Kiev cada vez mais distante, as forças russas concentram-se agora nas regiões separatistas do leste da Ucrânia. Perante o intensificar dos combates no Donbass, a NATO voltou a prometer ajuda aos ucranianos. O papel da NATO passa por providenciar apoio à Ucrânia. Fazemos-lo com equipamento militar moderno e ajuda financeira, militar e humanitária. Sabemos que há uma ligação forte entre o que eles podem alcançar na mesa de negociações e a sua força no campo de batalha. Campo de batalha que, na realidade, pode muito bem ser uma escola. Para as autoridades locais, o ataque foi levado a cabo pelos russos. Felizmente, o edifício estava vazio. Os russos, por sua vez, acusam as forças ucranianas de bombardear 9 áreas residenciais na terça-feira, provocando um ferido. Um homem morreu esta quarta-feira, hoje, portanto, depois do seu carro, o carro que conduzia, ter embatido no portão da Embaixada Russa em Bucareste. Segundo a polícia da capital da Roménia, o automóvel não chegou a entrar no complexo. Um homem morreu esta quarta-feira depois do carro que conduzia ter embatido no portão da Embaixada Russa em Bucareste. Segundo a polícia da capital da Roménia, o automóvel não chegou a entrar no complexo. As autoridades locais abriram um inquérito para perceber se se tratou de um mero acidente ou de uma tentativa de ataque. Roman Abramovich, o antigo dono do Chelsea, está numa situação financeira muito complicada e está a pedir dinheiro emprestado aos seus empregados. Abramovich, tal como outros cidadãos russos, tem as suas contas congeladas na Europa, nos Estados Unidos e noutros países do bloco ocidental, o que torna a sua situação financeira muito difícil. Roman Abramovich terá pedido dinheiro emprestado a amigos poderosos para poder manter o seu estilo de vida e pagar as suas contas, incluindo os salários dos seus empregados, numa altura em que tem os seus bens congelados na sequência da guerra na Ucrânia. A informação é avançada pelo Page Six. Roman está a pedir a alguns dos seus amigos poderosos mais próximos que lhe emprestem $1 milhão. Segundo a mesma fonte, Abramovich diz que nunca falhou um pagamento aos seus empregados, que recebem no total uma média de $750 mil por semana e com os seus bens apreendidos não consegue pagar. No entanto, os amigos de Hollywood, da indústria tecnológica e de Wall Street estão hesitantes em emprestar-lhe o dinheiro, preocupados com a imagem que passará, ainda que o russo esteja alegadamente a fazer parte das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Tal como aconteceu com Abramovich, há novas sanções contra oligarcas russos e familiares de Vladimir Putin. É a resposta à brutalidade doentia descoberta em Bucha, segundo um porta-voz da administração de Joe Biden. O governo Biden anunciou hoje, quarta-feira, uma onda de novas sanções contra os dois maiores bancos da Rússia, as filhas do presidente russo Vladimir Putin, a esposa e a filha do principal diplomata da Rússia e membros da lista negra do Conselho de Segurança da Rússia. Um alto funcionário do governo
disse que as medidas estão a ser impostas em alinhamento com os aliados do grupo dos 7 e são uma resposta à brutalidade doentia recentemente descoberta nos subúrbios de Bucha, em Kiev, após a retirada das forças russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de cometer genocídio, enquanto os Estados Unidos e outros líderes internacionais disseram que as imagens de civis encontrados amarrados, baleados à cama-roupa, empilhados em porões e deixados para morrer na rua provavelmente equivalem a crimes de guerra. O alto funcionário do governo disse que os Estados Unidos da América e aliados estão a intensificar as sanções mais severas já impostas a uma grande economia e que o resultado é enviar a Rússia para isolamento económico, financeiro e tecnológico. E nesse ritmo voltará aos padrões de vida do estilo soviético da década de 1980. O governo permitiu uma isenção para a energia e disse que está a trabalhar com a União Europeia para tomar medidas para afastar o continente das importações russas de petróleo e gás. Aqui nos Estados Unidos, o governo Biden ordenou o encerramento de casos de deportação considerados de baixa prioridade. Os tribunais americanos têm em mãos mais de 1 milhão de casos pendentes que a administração pretende desbloquear. O governo Biden enviou um memorando a procuradores do ICE a orientar o encerramento de casos de deportação considerados de baixa prioridade. Estes casos são de pessoas que não cometeram crimes graves, que entraram pela fronteira há mais tempo e não são considerados uma ameaça à segurança pública. O documento enviado faz parte de uma das séries de medidas do governo com o objetivo de desafogar os tribunais de imigração, que têm hoje mais de 1 milhão de casos pendentes. Com a medida, o governo também se prepara para o aumento do volume de imigrantes que devem atravessar a fronteira quando a política de deportação sumária, a Title 42, for encerrada no dia 23 de maio. A prioridade para o julgamento de casos será de imigrantes que representam ameaça à segurança nacional e à segurança pública. Imigrantes que acabaram de atravessar a fronteira são considerados casos prioritários. Os imigrantes que têm casos considerados de baixa prioridade receberão uma notificação de que o caso foi encerrado em sua casa ou por meio do advogado designado para o caso. A situação relacionada com os refugiados é uma situação bastante complicada. Entretanto, o Joe Biden quer desbloquear a situação relacionada com o Title 42, que é uma lei de Donald Trump que permitia que as pessoas pudessem regressar aos seus países depois de serem encontradas em território norte-americano ou tentarem passar os muros de fronteira. No entanto, Joe Biden diz que agora, com o fim da Covid e a possibilidade de infecção de outras pessoas, será um processo mais rápido, mas que proporcione aos imigrantes indocumentados que possam pedir asilo político com mais facilidade. Portanto, os chamados casos de deportação prioritária têm a ver com as pessoas que não têm ou documentos ou condições de manutenção de vida neste país, ou então que não possuem identificação que permita rastrear essas mesmas pessoas nos bancos de dados norte-americanos e mesmo sul-americanos. Portanto, é uma situação que está a causar alguma polémica, numa altura em que, por exemplo, durante o mês de março, cerca de 40 mil pessoas foram obrigadas a deixar os Estados Unidos porque já foram encontradas em território americano. Portanto, cerca de 170 mil pessoas, e estamos apenas em abril e em meados de abril, já foram deportadas sumariamente para os seus países, sem que tivessem possibilidade de pedir asilo, ou então não tinha possibilidade de o fazer. Agora aqui em New Jersey, mais propriamente em Newark, o mayor Ras Baraka reuniu-se esta manhã com proprietários de bares e restaurantes com vista a acabar com as estruturas temporárias construídas em via pública durante a pandemia. O Ricky Durães esteve lá. Acabou de decorrer agora mesmo aqui no Centro Recreativo na Rome Street, no Ironbound, uma reunião entre vários departamentos da cidade e donos de negócios, nomeadamente cafés e restaurantes da cidade de Newark, sobre as estruturas no exterior desses restaurantes. Os donos de negócios tinham um requerimento feito pela cidade que deveriam imediatamente remover essas estruturas.
Depois de várias conversações e sugestões, a cidade concordou em rever todos os processos que tinham sido submetidos e, possivelmente, vários desses negócios que submeteram todas as aplicações poderão continuar a funcionar até o final de outubro. I think we're doing everything that we can to help the business owners. We want to make sure that the community and the neighborhood is safe, but we also want to try to help the business owners with their business, as we are coming out of this pandemic. So is my understanding that it is a commitment to revise everyone that submit applications? Absolutely. So a lot of folks have already applied. So when I go back to the City Hall, I'm going to look into those applications and see if we can review them and expedite them immediately. For those that have not already applied, we encourage you to bring your application down to City Hall on B17, and we will expedite the review. We don't want any delays or anything that's going to hold up their ability to remain working or busy during this outdoor dining season. Vários dos negócios que submeteram essas aplicações para essas estruturas vão ver o processo revisto e possivelmente poderão ter uma aprovação até outubro. Acha-se que isso é uma boa medida para ver o que é que nos espera no futuro? Com certeza. É como todo mundo chegou a um consenso, já se viveu toda a pandemia, perderam muitos clientes, tiveram meses fechados, não fizeram dinheiro. Agora que as coisas estão a levantar um pouco, a economia, as pessoas a voltarem a sair fora sem sentirem o perigo, principalmente as pessoas que foram empregadas, ter um emprego, puseram mais pessoas por causa da extensão. E nesse momento tem que se ver tudo isso para poder dar a continuar, pelo menos até outubro. Eu acho que o MEA foi sempre uma pessoa razoável e vai trabalhar junto com os vereadores e a administração. Eu acho que eles vão dar essa oportunidade aos nossos donos de negócios. A medida foi bem recebida por alguns donos de negócios? Falamos, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente pode ajudar um ao outro, para a gente estar na mesma página da nossa cidade e para a gente não fazer nada de errado, não investir em mais no outside dining ou, pelo que eu entendi, a gente vai poder continuar o lado de fora, porém a gente tem que tirar as estruturas. Então eu acho que isso ainda vai se prolongar um pouquinho a mais aí até outubro, né? Para a gente ver o que é que a gente pode fazer. E foi assim, a comunicação aconteceu mesmo, foram ouvidas sugestões de ambas as partes para que não só os donos de negócios, mas também os seus empregados possam de uma vez por todas sobreviver a uma pandemia que continua a marcar o ritmo das nossas vidas. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, em Newark. O Ricky hoje a falar sobre, e juntamente com alguns elementos da Câmara de Newark, sobre a situação das barracas ou dos acrescentos ou das extensões que alguns restaurantes fizeram durante a pandemia. Obviamente que esses restaurantes vão ter que recolher, digamos assim, todas essas estruturas que foram montadas durante o tempo de pandemia e que lhes permitiram ter a possibilidade de ter gente no exterior a almoçar ou a jantar, ou mesmo ter o acesso ao chamado take-out. Mas o seu a seu dono, o seu tempo a seu tempo, significa que a partir de outubro a situação poderá ficar diferente. A Câmara pretende, acima de tudo, e podem assim, os comerciantes manter o seu espaço com mesas no exterior dos seus restaurantes e com o espaço também dedicado à própria limpeza, que assim não vai, digamos, autorizar a Câmara ou as autoridades a continuação das estruturas que foram montadas no exterior desses restaurantes a partir de outubro. Mas tudo vai ser analisado muito rapidamente pela Câmara para saber quem é que possui as devidas licenças e se essas vão ser reconhecidas até ao mês de outubro. Entretanto, eu queria-lhe falar exatamente do que se passou em Sacramento e tem consciência de que 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas num tiroteio que teve lugar no passado, madrugada de domingo. Esse tiroteio foi desencadeado por vários indivíduos numa das principais artérias de Sacramento, na Califórnia, e provocou o pânico nas pessoas que saíam naquela altura de boates e discotecas e restaurantes que começaram a fechar as suas portas perto das 2 da madrugada. O que é que aconteceu? Exatamente esse tiroteio provocou esses 6 mortos, 12 feridos. Entretanto, foram detidas 2 pessoas, uma foi libertada, portanto 2 suspeitos,
mas hoje já foi detido mais um elemento presumivelmente ligado a este tiroteio. Portanto, com certeza que vamos ver exatamente o que se passou em Sacramento e dizer que, afinal de contas, o crime não compensa, mas as mortes e os feridos continuam um pouco, não só em Sacramento ou na Califórnia, mas por toda a América. A polícia de Sacramento prendeu na segunda-feira um homem suspeito de ter participado no tiroteio que matou 6 pessoas e feriu uma dúzia, de entre outras, no coração da capital da Califórnia, quando vários atiradores dispararam mais de 100 tiros por volta das 2 horas de domingo, quando os bares estavam a encerrar e os clientes enchiam as ruas perto do Capitólio do Estado. O médico legista do Condado de Sacramento identificou as mulheres mortas como Jonathan Alexander, 21, Melinda Davis, 57, e Emily Martinez Andrade, 21. Os 3 homens eram Sergio Harris, 38, Joshua Owen Lucecci, 32, e Davazia Turner, 29. Dandre Martini, 26 anos, foi mencionado como um suspeito relacionado sob a acusação de agressão com arma mortal. Detetives e membros da equipa da SWAT encontraram uma arma durante as buscas em 3 casas da área. A prisão ocorreu quando as 3 mulheres e os 3 homens mortos foram identificados no tiroteio. De acordo com os registros da prisão, Martini foi detido sem fiança e compareceu hoje no Tribunal Superior do Condado de Sacramento. Martini foi libertado de uma prisão do Arizona em 2020, depois de cumprir uma pena de pouco mais de 1 ano e meio por violar liberdade condicional em casos separados, que envolveu uma condenação criminal por agressão agravada em 2016 e uma condenação por posse de droga em 2018. Por vezes a mãe natureza não poupa quem habita este planeta e muitas vezes sem sabermos até que ponto é que uma tempestade pode desencadear uma enorme tragédia. O que vemos nas imagens é o resultado de um furacão que hoje inesperadamente se abateu sobre Pembroke, no estado de Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Este furacão vai exatamente causar enormes prejuízos. Ninguém supunha que o mesmo pudesse aparecer do nada, mas o que é certo é que, como já dissemos, a mãe natureza não poupou esta região e este furacão causou o pânico e também alguma destruição nesta região da Geórgia. Como podemos ver exatamente o céu nublado, portanto, com muito vento e árvores abatidas, telhados completamente soltos das suas estruturas e, naturalmente, que o pânico aconteceu naquela região. Isto acontece um pouco por toda a América, sobretudo nesta altura do ano, mas muitas vezes dizem que são consequências do meio ambiente que nós fabricamos, nós humanos fabricamos nesta Terra, mas o que é certo é que não estamos imunes a que esta situação possa acontecer em qualquer parte deste país. Entretanto, morreu Geraldo, o conhecido Corredor da Paz, a figura emblemática da comunidade brasileira em New Jersey. Este personagem era conhecido, como toda a gente sabe, por ter acompanhado inúmeros casos, sobretudo do foro policial, nas nossas comunidades, e tendo sido também responsável pela detenção de muita gente que não fazia parte do grupo de boas pessoas desta comunidade. O nosso colega Amadeu Maia tem mais pormenores. A comunidade brasileira de New Jersey está de luto com a morte de Geraldo Corredor da Paz. Ele era uma das figuras mais emblemáticas da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Geraldo morreu em Newark na madrugada da última terça-feira, dia 5 de abril. Nascido em Timóteo, Minas Gerais, Geraldo da Silva Carlos, de 62 anos, era conhecido como Geraldo Corredor da Paz. Foi criado em Governador Valadares, onde se destacou no atletismo, ganhando provas importantes em todo o interior do estado. O desejo de disputar a Maratona de Nova York trouxe Geraldo aos Estados Unidos, de onde nunca mais voltou ao Brasil. Segundo os médicos, Geraldo sofreu um acidente vascular muito forte, o que causou a sua morte cerebral. Tratando-se de um quadro irreversível em que a pessoa é considerada legalmente morta e os aparelhos que mantinham a respiração e os batimentos cardíacos de Geraldo foram desligados. Geraldo Corredor da Paz será velado neste sábado, dia 9 de abril, entre
3 da tarde e 5 horas da tarde na Las Rosas Funeral Home, 1055 East Jersey Street, em Elizabeth. Com certeza, as noites das 5 esquinas não serão mais as mesmas sem a presença de Geraldo Corredor da Paz aqui. Amadeu Maia, com imagens de Márcio Santos, de NURC, direto para os estúdios. Com certeza que vamos sentir a falta de Geraldo Corredor da Paz. E agora vamos para o desporto. O Villarreal volta a causar surpresa na Liga dos Campeões ao vencer em casa o Bayern de Munique por 1-0, graças a um golo de Danjuma aos 8 minutos. A segunda mão em Munique está marcada para o dia 12 de abril, às 8 da noite, hora local. Portanto, o Real Madrid também ganhou pela primeira vez ao Chelsea na Liga dos Campeões e vai em contagem porque ganhou 3-1 para a segunda mão dos quartos de final, jogo que terá lugar em Madrid, em Espanha. O plantel leonino, isto em Portugal, começou também a preparar hoje o jogo com o Tondela agendado para este sábado. E Ruben Amorim teve a oportunidade de trabalhar com todos os jogadores, pois o boletim clínico encontra-se praticamente limpo. De fora vão ficar Palhinha e Nuno Santos, que foram suspensos para um jogo, e só voltam ao leque de convocados e de opções para o derby com o Benfica. Também o regresso de David Carmo à equipa do Braga, depois de longa ausência devido à lesão, tem colhido vários elogios pela consistência defensiva que o jogador de 22 anos vem evidenciando. Qualidade que não escapa à atenção de clubes das principais ligas, atendendo às últimas notícias. Os ingleses estão de olhos postos neste jogador. E agora, se me permitem, vamos ao câmbio, exatamente saber qual é o valor do dólar americano em Portugal ou no espaço Schengen e também do real em território brasileiro. 0,91 no espaço Schengen, dólar, e depois 1,09 para a venda, isto em relação ao euro. Em relação ao real, 4,70 para a compra, 0,21 para a venda. E nesta altura do ano, quando há furacões noutros estados norte-americanos, como aconteceu hoje na Geórgia, queremos sempre saber como é que o tempo está aqui nas nossas regiões. E quando falamos em nossas, falamos praticamente todo o país, em cidades que são particularmente habitadas por portugueses e luso-americanos. De forma que, em relação ao New Jersey, hoje esteve um dia de chuva, amanhã vamos continuar a ter chuva durante todo o dia e talvez também no dia seguinte, mas antevê-se para já bom tempo para o final de semana. Mas, noutras regiões do país, tudo é diferente, Catarina. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 51 graus, Filadélfia com aguaceiros com 58 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 50 graus, Boston com céu nublado com 49 graus, Hartford com aguaceiros com 54 graus, Danbury com aguaceiros com 49 graus, Miami com aguaceiros com 87 graus, Palm Coast com trovoada com 82 graus, Los Angeles com sol com 95 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 80 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E também vamos aos parabéns a você, que é uma rubrica usual neste espaço. Mas quando dizemos parabéns a você, não só àqueles que fazem anos ou cumprem mais um aniversário, mas também àqueles que cumprem aniversários de casamento. E hoje temos um, vamos saber quem é. Happy birthday to you para Cláudia e Luís Gouveia, que nós muito bem conhecemos, 17 anos de matrimónio. Meus queridos amigos, desejo muitas felicidades, muitos anos de vida para a Cláudia e para o Luís. São os desejos mais sinceros de toda a equipa da SBT. Muitos parabéns. E hoje, porque a segunda parte deste programa será dedicada à entrevista com o candidato a vereador pelo bairro Leste, Luís Weber, vamos agora à habitual rubrica de aniversário que já demos, mas eu queria apenas dizer que, em relação aos parabéns, só tivemos hoje um aniversário de casamento, mas esperemos que nos continuem a enviar a informação por e-mail ou por mensagem. Teremos muito gosto sempre em publicar o seu aniversário ou natalício ou de casamento. Vamos agora fazer uma pequenina pausa para comerciais. Quando regressarmos, o Ricky Durães estará em estúdio
o terceiro de quatro candidatos à autarquia de Newark. Hoje será a vez de Louise Weber. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho de imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral do Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria da Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família imigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Olá, muito boa noite. Bem-vindos à segunda parte deste especial Informação. Hoje, uma vez mais, dedicado às eleições municipais em Newark, que se realizam no dia 10 de maio. É o meu prazer de apresentar a todos vocês aí em casa Louise Weber. O antigo, neste momento, encontra-se, portanto, fora de onde está a trabalhar como diretor do ABC, encontra-se em Leave of Absence. Louise Weber,
Thank you. Welcome to SPT. Thank you. Boa noite. Thank you. So we're going to start immediately. Who is Louis Weber? Thank you, Ricky, and thank you for having me here. So my name is Louis Weber. I'm born and raised in the East Ward, in the Ironbound specifically. Grew up right across the street on Chestnut Street, moved all over, lived on Garden Street, Pacific Street, for a very short time in Pennington Court when I was very, very young. And I was born to Portuguese-Italian parents. My father is first-generation Portuguese. My mother is second-generation Italian. My grandfather is from Mortosa. My grandmother is from Minho. I went to Oliver Street School and then attended St. Benedict's Prep. And at the age of 14, I was legally adopted. And I was legally adopted due to being born into a family with some difficulties. And I was lucky enough to escape that. After graduating St. Benedict's Prep, I became a Newark police officer at the age of 18 years old and served my city diligently and proudly until 2015. So I served from 2005 to 2015 until I got injured in the line of duty and was forced to retire. In 2018, I came back as the Alcoholic Beverage Control Director. And then we all know the pandemic hit and COVID-19 hit. And it was a trying time, not only for us in the East Ward, but for everyone all over the world. And then I decided to run for city council. The pandemic had a big impact on why I decided to do this. And now I'm here looking to serve my community again, having served it as a police officer and as the ABC director, and then as 1/3 commander of the COVID-19 task force. And now I'm looking to serve my city as a city councilman. Thank you, Louis. Please let us know the reasons why you have decided to run for East Ward councilman. So as I stated before, the pandemic had a big impact on why I decided to run. People that had the ability to help, people that had the ability to help, were nowhere to be found. People turned their backs on us. People in positions to help our community specifically. And also, speaking as a resident, and I always speak as a resident, I always speak as a resident first, because that's what I am. We're lacking in certain areas. We're lacking in city services, right? That's no secret. We're lacking in city services. We need crime control, and garbage pickup, and we need our voices to be heard. But most importantly, what we need to do is become unified. We've been divided in the East Ward for a very, very long time. If you look at what's happened, for 24 years, we've had one sitting councilman, and for 20 years prior, we've had another sitting councilman. So for 44 years, we've only had 2 people represent the East Ward. So I just feel that it's time to bring new blood, new ideas, and someone who can bridge the gap, not only between the East Ward and City Hall, but between the East Ward together and inside the East Ward, bridge that gap. Thank you, Louis. In your perspective, what are the most significant challenges or concerns that we are facing as a community, as a ward? So, of course, quality of life issues, crime control, as I stated before, but everybody's going to talk about those issues. To me, what really plagues our ward the most is divisiveness. Divisiveness. We are misinformed. We've been misinformed for an extremely long time in our ward, and we are not educated. We don't know certain city services are available to us, and we need to be educated and informed in order to stand up and voice our opinion when it's time, and fight when it's time to fight, but be able to work together when it's time to work together. And I think divisiveness is, we can't get anything done unless we're together. If we're fighting amongst each other, there's no way that we can move forward. Thank you, Louis. In your perspective, what are the most significant needs that we face in the city of Newark? So first and foremost, I feel that we need more police officers in the East Ward. As I stated before, I am a retired policeman, and we need police officers because our residents need to feel safe walking the streets, patronizing our restaurants, patronizing our businesses.
And we need to be clean. City services need to pick up their feet and do what they're supposed to do. And if the streets are clean and the streets are safe, people want to come here. And when people want to come here, people want to move here. And what happens is when people move here, right, it progresses and catapults us to the next 4 years and beyond that. And when our ward grows, the rest of the city grows. Because as we know, the East Ward, we're the pipeline of the city. The Ironbound's the pipeline of the city. We always have been, we always will be. And we need to continue that. But the only way to continue that is by being together. And we need a bond, and we need our voices to be heard. Thank you. Why the residents of the East Ward should vote for you instead of any other of the three candidates? So as I stated before, we've had 24 years, or really 44 years of just two candidates. If you look around at the ballot, it's all the same faces. It's all the same faces. These are people that held high-powered positions in the city for a very long time and did nothing to deal with the dilapidated state that we're in now. They have the answers now because it's election time. I want to know where the answers were when they were in positions of power in the city. I'm unique to the fact where I can bridge a gap to the elderly generation and the younger generation and to the trailblazers of our community who put us on their shoulders and made us what we are today. But we also have something, and we have the ability to do something that we haven't done in the East Ward in a long time. And that's have a direct pipeline to an administration to make our voices heard and get things done. Make no mistake, I'm not a rubber stamp for anybody. When it's time to stand up and fight for our ward, I'm going to stand up and fight for our ward. But when it's time to work together, it's time to work together. We've been divided for too long, and it's time to join the rest of the city and progress and move forward. Thank you, Luis. What will be your first decision if you become the next East Ward councilman? So the first thing that I want to do is create a satellite office that allows an extension of City Hall to be in the East Ward, where you can pay your bills, water bills, where you can get help with your taxes. That's something that I think is a great idea, and it's something that should stay in the East Ward, especially we have a large elderly community that maybe cannot make it to City Hall. We have a large community that maybe does not speak, read, and write English, and you know, we're going to provide those services to help. The second thing it's kind of the first and the second, I'm sorry, Ricky, kind of the first and the second. But the second thing is to fight and voice for more police officers. We need more police officers on the street. I mean, if you go on a Saturday and you look at Peter Francisco Park, we need police officers on the street in order to combat certain things. And that's something that your sitting councilman should stand up and fight for. Thank you, Luis. What is your long-term goal as councilman? I know that we are in 2022, but in 2026, what are the probabilities of you running as a councilman at large, for example, or as a mayor in the city of Newark? So, being completely honest and transparent, I'm worried about 2022. I want to win. I want to bring cohesiveness to a ward that's been divided for a long time, and I want to join the rest of the city and move forward. My goal in 2022 and beyond is to ensure that the day-to-day operations of the East Ward runs as smoothly as possible. And that's really what your councilman should be doing. He should ensure that, and you're never going to make everybody happy, I know that. And that's okay. It's okay to voice opinions, and that's a good thing. Because when you have uncomfortable conversations, you grow from uncomfortable conversations. Both parties do. But at the end of the day, it's my job as a councilman to ensure that everyone in my ward progresses and moves forward, whether you voted for me or not. Whether you voted for me or not, it's my job to ensure the community stays the community and we progress and move forward. Thank you, Luis. Now it's time to give you some time. We have an open topic, so go ahead. So as I stated before, if you look around at the ballot, you have a lot of the same faces, actually all the same faces. And it's just time for something different. As I stated before, you have people that held
major positions in the city that you know, should have had answers when they were there, but now all of a sudden in 2022, come election time, they had the answers. Let's not forget that in 2010, we laid off 167 police officers. 167 police officers we laid off in 2010. And because of that, crime in the East Ward is rising and response time is up. We never recovered from that. Make no mistake about it, you're going to hear a lot about who backs my candidacy, the administration. You're going to hear a lot about that. But make no mistake about it, every other candidate in the East Ward was jockeying to be where I'm sitting. So if they tell you anything different, they're lying. So my job is to bring cohesiveness to a ward that's been divided for a long time, and to not only progress and move the East Ward forward, but to move the entire city forward along with the East Ward. And my heart is pure for this. My grandmother used to say, when prayers go up, blessings come down. And I believe that my heart's pure, and we're going to do a good job together as one. Thank you, Luís. Thank you. Esta foi a entrevista com Luís Weber, que é candidato ao Conselho Municipal como vereador do East Ward nas eleições do dia 10 de maio, aqui na cidade de Newark. Nós continuamos com o Luís Pires e também com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí. Até já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, aqui esteve o Luís Weber, o terceiro de 4 candidatos que vão passar aqui pelo especial informação da SBT. Para a semana será a vez de Anthony Campos. Temos a primeira chamada em linha aberta. Muito boa noite. Hello? Boa noite. Hey, boa noite. Então. Yes, I just wanted to say Okay. I watched the interview. Okay. I'm extremely happy with Council Candidate Weber. I want to introduce myself. I'm the precinct commander from the East Ward. I just retired last year. My name is Anthony Costa, as a lot of you know. In the past, I did work for one of the candidates, and one of the candidates worked for me. But I just wanted to say I am behind Luís Weber 100%. It's always, like he said, it's always the same people in the same positions. And I think with a new blood in here, I think a lot of things can actually be done and be changed. Very nice. Thank you very much for your call. Thank you. Thank you, Mr. Costa. Thank you. Uma primeira chamada em linha aberta, mencionar o resultado daquilo que um telespectador sentiu com esta entrevista com Luís Weber. Vamos continuar a atender chamadas em linha aberta e já temos mais outra. Muito boa noite, linha aberta, faz favor, boa noite. Boa noite. Olá, então. Como está, senhor? Tudo bem, muito obrigado. E a senhora? Bem, obrigado. Ótimo. Então o que é que tem para me contar? Olha, eu tive a ver a entrevista do Sr. Luís e também do Mike, e sei que o Anthony Campos era chefe da polícia 2 vezes e nunca fez e puxou por a nossa comunidade. O Mike, sei que trabalhou na polícia também, mas tudo o que ele fez por a comunidade sempre foi mandado por os capitões, os tenentes da polícia. Nunca ele teve iniciativa para fazer alguma coisa. Eu não sei muito do Jonathan Seabra, mas eu acho que a família Seabra já tem que chegar. O Luís, sim, não fala português, como eu estou a ver muitos comentários, mas tem a ideia de mudar e agregar as pessoas juntas. Sei que ele não fala mal dos outros candidatos
e não trata as pessoas, ele trata as pessoas com muito respeito e acho que tem muitas boas ideias para fazer coisas boas para a comunidade aqui do Ironbound, como trazer polícias, limpar as ruas, a neve que sempre fica e temos que mudar os carros. Eu sei que o Ironbound é muito ocupado com muita gente, mas nós precisamos de uma pessoa em City Hall que lute por nós. Não é só virem buscar aqui dos nossos restaurantes, levar as nossas taxas e não dar serviços à nossa comunidade. Eu acho que o Luís, sim, vai ser uma pessoa para dar e lutar por nós. Ótimo. Muito obrigado pelo seu comentário, é pertinente e é bem-vindo. Muito obrigado também. Muito obrigado. Pronto, este foi mais um comentário sobre como é que os telespectadores conseguiram digerir, digamos assim, a mensagem de Louise Weber neste programa especial de informação. É perfeitamente natural que as mensagens que nos falem de língua, importante referir que não é uma eleição portuguesa, é uma eleição norte-americana que requer que se fale pelo menos duas línguas, português e, neste caso, inglês, ou então espanhol e inglês. É muito importante isso. Agora vamos a outra chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, como está? Tudo bem? Estou bem, senhor? Muito obrigado, então, diga-me, por favor. Olha, primeiro quero-vos felicitar pelo bom programa que vocês muito têm, obrigado, que nos ajuda a nós portugueses muito. Muito obrigado. E tinha uma pergunta a fazer, por favor. Faz favor, estamos às suas ordens. Eu tenho 67 anos de idade quase e queria saber se podia tratar de receber a reforma de Portugal aqui. Sim, eu vou fazer uma coisa por si. Vou ficar com o seu número de telefone e amanhã o meu colega Ricky Durães entra em contacto consigo. Está prometido, está bem? Ok. Muitíssimo obrigado. Já temos o seu número. Muito obrigado também. Muito obrigado. Boa noite. São estas situações que nós podemos tratar fora do programa, portanto, é importante saber que pode ligar-nos, e porque assim ficamos com o seu número, se tiver alguma chamada de telefone relacionada com qualquer tema relacionado com a sua reforma, com a questão do ultramar, com outras situações que julga que são pertinentes, teremos muito gosto em tentar ajudá-lo. Portanto, quando liga, nós temos o seu telefone. Ou então, durante o dia, pode ligar para o 973-344-8888 e teremos muito gosto, e a Catarina Rebimba está connosco, para atender a sua chamada e tomar nota de algum desejo que manifeste ver resolvido aqui na nossa estrutura da SBT. Temos sempre muito prazer em ajudar a comunidade naquilo que entenderem que é mais importante. É importante referir também que estas eleições são no dia 10 de maio, e que nós estaremos perfeitamente disponíveis para, antes das eleições, portanto vamos ter 2 debates com os 4 candidatos em uníssono, eu e o Ricky Durães, vão estar aqui uns dias antes das eleições para que eles possam confrontar-se ou enfrentar-se e, portanto, cada um dizer aquilo que pensa que é importante dizer num debate que antecede as eleições para a variação de Newark. Muito boa noite, em linha aberta. Faz favor dizer? Olá, boa noite. Olá. Olá, boa tarde. Eu já estou a vê-la. Estou a brincar, não estou a vê-la. Então, eu, boa tarde, Sim. e aprecio muito o seu programa. Muito obrigado. Eu acabei agora de ver o Sr. Luís Weber a falar como vereador, e então eu também estou de acordo com a senhora que falou atrás, porque a gente precisa de um candidato que fale bem o português e que entendam os portugueses que nós queremos uma pessoa que nos apoie. Mas a minha pergunta também é que toda a gente, está muita gente já a falar que escutamos que as eleições ainda nem sequer foram, que é maio 10, e então já estão a dizer que o senhor Luís Weber, que já tem 650 ou mais votos na campanha, que isso, como é que isso pode ser possível se ainda as eleições não foram? Eu posso... Isso, às vezes... Isso é fácil de explicar. As campanhas têm, digamos, um rastreamento porta a porta de aderentes
E de facto eles tomam nota das pessoas que dizem que tencionam votar nesse candidato. E então as contas fazem-se não só a nível de variação local, mas a nível de mayor, a nível de governador, até a nível de presidente dos Estados Unidos, é mais ou menos feito assim. Há uma antevisão que os candidatos têm de quantas pessoas poderão eventualmente ir votar por eles. Portanto, o que eles quiseram dizer, eu por acaso ouvi essa parte, se ele diz que tem 600 e não sei o que, é porque essas pessoas lhe disseram que tencionavam votar nele. Isso conta como sondagem, como pesquisa, não são dados certos. É importante que saiba isto. Sim, está bem. Então, muito obrigado por foi um prazer explicar-lhe e desejar... Então, mas isso já é uma má noção de nós que vamos votar por outros candidatos, que eu tenho a intenção de votar por o Mr. Jonathan Seabre, que o apoiamos muito, porque é uma pessoa também que ele fala bem português e não tem nenhum passado, e isso já não é uma noção para nós, que se ele não ganhar, entendo que oxalá que ele ganhe, já é uma má noção que a gente vai ter, que os votos já foram roubados nessa situação, porque já temos na cabeça que os 650 votos já são para o Sr. Luís Weber. Mas olha que também o Jonathan Seabre pode já ter 650 também, ninguém sabe, aí é que é a história. E oxalá, é uma pesquisa, é uma sondagem, portanto não há votos roubados antes de acontecerem, não é? Entendo. E também, claro, e da razão que eu estou a chamar, porque eu vou votar por ele, e não é só isso, e também concordo que o Sr. Luís Weber está a falar no crime control, que a gente precisa lá em New York, mas a possibilidade que as pessoas dizem que ele já foi um polícia, que já tem um passado, e como é que ele sabe, está a dizer que vai controlar um crime control, onde ele já tem um passado e os outros candidatos ainda já estão limpos. Sim, então, sim, mas o passado é uma coisa que se limpa muitas vezes com as coisas que acontecem positivas nas nossas vidas. Nem todos fizemos tudo bem na vida, é natural, ou talvez nem tínhamos feito. E somos apelidados disso. Portanto, essas são situações que ficam no passado, vamos ver o que vai acontecer no presente. Agradeço muito a sua chamada e queria informá-los também que no próximo dia 10 é o dia das eleições, o dia 10 de maio, e que se está registado para votar deve ocorrer ao seu local de voto, onde habitualmente vota, e imediatamente aí poderá fazer uso da sua força. É importante referir que quem não vota não tem força. Quem não vota é porque está calado. Quem não vota é porque não quer que as coisas mudem. Portanto, é importante que vote, porque é um dever cívico de todos os luso-americanos e americanos. Portanto, se quer sentir que a sua comunidade está mais protegida, tem mais força e, sobretudo, tem mais voz, deve votar nas eleições do dia 10 de maio. Vamos à última chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Hello. Hello, how are you doing? Very well, thanks very much. How can I help you? Hello, I just want to inform some listeners on this show about the candidate, Louis Weber. I just want to let people know that he has had some rape charges against him for raping a woman, and also, as a cop, he also murdered somebody on the force. Eu agradeço muito a sua chamada, mas como disse à telespectadora anterior, eu espero que me corte exatamente este telespectador, porque nós estamos a falar de coisas do passado, estamos a falar de uma variação futura, é importante que tenham isso em consideração. Portanto, é importante que saibam que, afinal de contas, as pessoas cometem alguns erros, outras não, e neste caso, por aquilo que nós ouvimos, nenhum dos candidatos que já passaram por aqui atacaram diretamente qualquer outro candidato. E é assim, uma eleição limpa que nós queremos que exista, com pessoas, sobretudo, elegantes e sobretudo, bem educadas, que possam entender que, afinal de contas, as eleições são para vereador do bairro Leste e não implicam exatamente tópicos do passado, mas sim daquilo que pode ser feito nos próximos 4 anos. Tenha isso em consideração. E pronto, creio que chegámos ao final desta emissão, portanto, desejamos a todos os nossos telespectadores uma noite descansada. Amanhã estará aqui o Ricky Durães com mais um especial informação, portanto, não o perca, esteja connosco. Para todos, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.